Carlos havia finalmente conseguido o emprego dos seus sonhos na cidade. Apesar da distância, a moto o levava rápido de volta ao sítio onde morava. A estrada que cortava o interior era cercada por campos abertos e, à noite, a escuridão era apenas iluminada pela luz do farol. Ele gostava da tranquilidade do caminho, um contraste perfeito com o caos urbano. Mas naquela noite, algo estranho parecia espreitar entre as sombras, quebrando o silêncio absoluto da região. Naquela noite, o relógio já marcava quase meia-noite quando Carlos montou em sua moto. O vento frio cortava seu rosto enquanto acelerava pela estrada deserta. Havia algo de incomum no ar, uma sensação pesada que ele não conseguia explicar. As histórias de moradores antigos sobre criaturas da noite vinham à mente, mas ele sempre as tratava como lendas. Ele estava prestes a descobrir que algumas histórias têm um fundo de verdade. O som do motor da moto ecoava na estrada deserta, o único barulho naquela vastidão. Carlos manteve o foco na pista, mas notou algo à distância, quase imperceptível. Era como se algo estivesse movendo-se rapidamente pelos campos ao lado. A princípio, pensou ser apenas um animal qualquer. Porém, sua curiosidade foi substituída por uma inquietação crescente quando a figura se aproximou mais da estrada. Quando o farol iluminou melhor a figura, Carlos sentiu um arrepio subir pela espinha. Era grande, muito maior que um animal comum. Tinha o corpo coberto de pelos escuros e se movia de forma assustadoramente ágil. Ele apertou o acelerador, tentando deixar aquilo para trás. No entanto, sentia como se fosse observado. O medo começou a tomar conta, e seu coração batia tão forte que parecia competir com o som do motor. Carlos não sabia se era fruto de sua imaginação ou real, mas o vulto parecia persegui-lo, mantendo-se nas sombras das árvores próximas à estrada. Ele tentou ignorar, mas a curiosidade misturada ao pavor o fazia olhar constantemente para os lados. Então, de repente, um uivo longo e estridente cortou o silêncio, ecoando pela escuridão. Ele nunca havia ouvido nada tão assustador em toda a sua vida. A estrada, antes tranquila, agora parecia um corredor sem fim de terror. Carlos sentiu a adrenalina correr em suas veias e, instintivamente, diminuiu a velocidade. Foi então que a criatura surgiu diretamente no caminho, a poucos metros de sua moto. Ele mal teve tempo de frear, derrapando de forma perigosa para não colidir. A figura estava completamente à vista agora, e o que viu fez seu sangue gelar. A criatura tinha olhos brilhantes, amarelos como fogo, e presas que refletiam o farol da moto. Era metade homem, metade lobo, com músculos que pareciam esculpidos para o ataque. Carlos engoliu seco, percebendo que fugir não seria uma tarefa fácil. Ele tentou ligar a moto novamente, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o guidão. O ser rosnava, como se estivesse analisando cada movimento. O silêncio era perturbador, exceto pelos ruídos baixos e ameaçadores que vinham da criatura. Carlos sabia que precisava agir rápido, mas o medo o paralisava. Ele olhou ao redor, tentando identificar uma rota de fuga. A criatura deu um passo à frente, expondo suas garras enormes. Carlos respirou fundo, reuniu toda a coragem que tinha e girou o acelerador. A moto rugiu, e ele partiu em disparada. Enquanto acelerava, ouviu passos pesados atrás de si, como se a criatura o estivesse acompanhando. Ele não ousava olhar para trás, mas podia sentir sua presença cada vez mais próxima. A estrada parecia mais longa do que nunca, e os campos ao redor agora pareciam armadilhas mortais. Carlos sabia que precisava chegar em casa rapidamente, mas o terror de ser alcançado o consumia. Carlos tentou lembrar das histórias antigas que sua avó contava. Ela dizia que lobisomens eram atraídos pelo medo e que a única forma de sobreviver era enfrentá-los ou afastá-los com algo prateado. Porém, ele não tinha nada do tipo. Restava apenas sua coragem e a esperança de que sua moto fosse rápida o suficiente para deixá-lo fora de alcance. Mas a criatura parecia ter outros planos. De repente, um barulho alto vindo do lado direito chamou sua atenção. Era como se algo estivesse sendo arrastado entre os arbustos. Antes que pudesse reagir, sentiu um impacto na moto. Carlos quase perdeu o controle,
mas conseguiu se equilibrar. Olhou para o lado e viu a criatura correndo ao seu lado, com os olhos fixos nele. O pavor se intensificou e ele acelerou ainda mais. Carlos podia sentir o vento cortante e ouvir os ruídos altos da perseguição. O motor da moto parecia estar sendo forçado ao limite. Ele sabia que não podia parar, mas também temia que a estrada não o levasse a lugar seguro. Os grunhidos da criatura eram como uma trilha sonora macabra, e a cada segundo ele se sentia mais vulnerável. Seus pensamentos eram caóticos, tentando planejar uma fuga impossível. A estrada começava a subir, e Carlos sabia que, logo adiante, haveria uma ponte estreita sobre o rio. Era uma passagem perigosa, especialmente à noite, mas ele não tinha escolha. O som dos passos da criatura ficava cada vez mais alto, e parecia impossível despistá-la. Ele se preparou para passar pela ponte, mas algo no olhar da criatura indicava que ela também conhecia bem o caminho. Quando chegou à ponte, Carlos desacelerou levemente, temendo derrapar nas tábuas úmidas. Porém, a criatura não diminuiu o ritmo. Com um salto assustador, ela pousou na outra extremidade da ponte, bloqueando o caminho. Carlos engoliu seco e parou a moto abruptamente. A criatura rosnava com ferocidade, como se esperasse que ele cometesse algum erro. Era um confronto inevitável. Carlos desceu da moto lentamente, mantendo os olhos fixos na criatura. O medo estava estampado em seu rosto, mas ele sabia que não podia demonstrar fraqueza. Ele tentou lembrar das palavras de sua avó, buscando alguma solução naquelas histórias que sempre achara exageradas. A criatura deu um passo à frente e Carlos, com as mãos vazias, precisaria enfrentar o inimaginável. A tensão era insuportável. Carlos mantinha os olhos fixos na criatura, que agora rosnava em um tom mais baixo, como se calculasse o próximo movimento. Ele respirava rápido, o suor escorrendo pelo rosto. Naquele instante, lembrou que tinha um pequeno canivete no bolso. Não era de prata, mas era tudo o que tinha. Lentamente enfiou a mão no bolso, tentando não provocar o ser à sua frente. Cada segundo parecia uma eternidade. Com o canivete na mão, Carlos se preparava para o inevitável. A criatura, percebendo o movimento, avançou alguns passos, fazendo o chão tremer levemente. O farol da moto iluminava seu rosto bestial, com os dentes brilhando em um sorriso ameaçador. Carlos recuou um pouco, mas logo percebeu que a ponte era estreita demais para oferecer uma saída fácil. Estava encurralado e o confronto parecia cada vez mais próximo. Carlos sabia que precisava ganhar tempo. Tentou gritar na esperança de assustar a criatura, mas sua voz saiu tremida e baixa. A resposta foi um rosnado ainda mais intenso, que fez seus ossos tremerem. Ele olhou ao redor buscando algo que pudesse ajudá-lo. Abaixo da ponte, o rio rugia com força, como um lembrete do perigo caso tentasse pular. Mas permanecer parado parecia ainda mais fatal. A criatura deu um salto repentino, avançando na direção de Carlos. Ele instintivamente ergueu o braço, brandindo o canivete como última defesa. O golpe acertou de raspão o ombro da fera, que soltou um grito gutural de dor e recuou. Carlos sentiu uma onda de alívio, mas sabia que isso só havia enfurecido o monstro. O próximo ataque seria mais feroz, e ele precisava pensar rápido antes que fosse tarde demais. O impacto do golpe fez a criatura hesitar por alguns segundos, dando a Carlos a oportunidade de agir. Ele voltou para a moto e tentou ligá-la com pressa. O motor engasgou, como se o próprio veículo estivesse congelado de medo. Ele xingou baixinho, forçando a partida novamente. Nesse momento, a criatura já se recuperava, com os olhos ainda mais ferozes. Carlos sabia que tinha apenas uma última chance. Com um rugido ensurdecedor, o motor finalmente voltou à vida. Carlos acelerou, mirando diretamente na criatura que bloqueava a ponte. Era uma jogada arriscada, mas ele não via outra saída. O farol ofuscou os olhos do monstro por um instante e, com toda a velocidade que conseguiu, Carlos passou raspando pela lateral, quase perdendo o equilíbrio. Sentiu um golpe na moto, mas não parou para olhar. Enquanto atravessava a ponte, o som da perseguição continuava. Carlos sabia que a criatura não desistiria tão facilmente. Olhou pelo retrovisor e viu o monstro correndo a toda velocidade, mais ágil do que qualquer animal que ele já tinha visto.
O coração batia acelerado e ele manteve o foco na estrada. Tudo o que importava agora era chegar ao sítio onde talvez estivesse seguro. A estrada parecia interminável. Carlos tentava lembrar de histórias sobre criaturas da noite, buscando qualquer informação que pudesse ser útil. Em meio ao desespero, lembrou que a criatura poderia ser afastada por luz intensa. Ele ajustou o farol da moto, direcionando o máximo de luminosidade possível para trás, tentando cegar o monstro que o perseguia. O grunhido da criatura indicava que o plano estava funcionando. Por alguns instantes, Carlos conseguiu ganhar distância. Mas o alívio foi breve. Logo, o som de passos pesados voltou a ecoar, e ele percebeu que o monstro estava determinado a alcançá-lo. A entrada do sítio finalmente apareceu no horizonte. Ele sabia que precisava fazer algo antes de chegar em casa, pois a criatura poderia colocar sua família em perigo. Era hora de enfrentar seus medos de frente. Ao se aproximar da entrada, Carlos teve uma ideia ousada. Ele acelerou até o máximo e, em seguida, freou bruscamente, derrapando na curva. A criatura, em sua velocidade frenética, não conseguiu parar a tempo e perdeu o equilíbrio, caindo em um barranco ao lado da estrada. Carlos aproveitou a oportunidade para acelerar novamente, entrando no sítio e fechando o portão atrás de si. No silêncio que se seguiu, Carlos ouviu o som da criatura se levantando. Ela rosnava, furiosa, mas parecia hesitante em cruzar o limite do sítio. Ele se lembrou das histórias de sua avó, que dizia que essas criaturas respeitavam territórios protegidos por antigas orações e símbolos de fé. Talvez fosse verdade. Ele correu para dentro de casa, trancando todas as portas e janelas. Dentro de casa, Carlos se sentou à mesa, ainda ofegante. A adrenalina fazia suas mãos tremerem enquanto ele tentava processar o que havia acontecido. Lá fora, os grunhidos da criatura se tornavam mais distantes, como se ela estivesse desistindo. Ele se perguntou se a lenda era mesmo real, ou se havia algo mais naquela terra que o protegia. Uma coisa era certa: ele nunca esqueceria aquela noite. Carlos passou o resto da noite acordado, ouvindo atentamente qualquer som vindo de fora. Quando o sol começou a nascer, a sensação de segurança finalmente retornou. Ele abriu a porta com cautela e viu as marcas das garras da criatura no portão. Era a prova de que o que aconteceu não foi um pesadelo. Carlos sabia que precisaria tomar precauções se quisesse continuar usando aquela estrada. Nos dias seguintes, Carlos reforçou a segurança do sítio e decidiu evitar ao máximo retornar tão tarde da cidade. Ele também compartilhou sua história com os vizinhos, que confirmaram já terem ouvido gritos estranhos e visto vultos pela estrada. Embora muitos ainda fossem céticos, Carlos sabia que havia algo naquelas terras que escapava à compreensão humana. O mistério permanecia. A experiência mudou Carlos para sempre. Ele aprendeu a respeitar os mistérios do interior e nunca mais subestimou as histórias antigas. Embora nunca mais tenha visto a criatura, as marcas no portão e as memórias daquela noite serviriam como um lembrete constante de que às vezes o desconhecido espreita mais perto do que imaginamos. A estrada do interior nunca mais seria a mesma.